Convidar cada um dos irmãos para fechar os seus olhos, agradecendo ao Pai Celestial, agradecendo ao Mestre e amigo Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade maior, espiritualidade essa representada pelas diversas falanges espirituais, falange dos caboclos, falange dos pretos velhos, falange dos ciganos, falange dos médicos e enfermeiros espirituais, na figura de Bezerra de Menezes, André Luiz, Luiz Sérgio, toda a pleiade de espíritos iluminados que em nome de Jesus traz o equilíbrio, traz a paz e traz a serenidade em termos vibracionais para cada um dos irmãos e das irmãs que está necessitando. Deixa, meu irmão, que essa energia caia sobre a sua cabeça nesse momento e que essa energia possa ser feita como fosse um passe espiritual, retirando todas as energias pesadas, as energias que não estão nos fazendo bem, aquela energia da raiva, do ódio, do rancor, aquela energia do sentimento de vingança, aquela energia do sentimento de frustração e de decepção. Vamos pedir que o universo e os espíritos levem essa energia para o mais profundo do universo, para o fundo do mar, que transforma e transmuta essas energias. Que nesse momento os irmãos espirituais carregam as nossas baterias espirituais, trazendo para cada um de nós o elemento espiritual que estamos necessitando, suavizando, trazendo paz, trazendo serenidade espiritual. Mas acima de tudo, que faça um equilíbrio de nossos chakras espirituais, desde o chakra coronário até o chakra básico. Que nós possamos estar representados pela luz de Jesus nesse momento, que possamos estar conectados com o divino, que possamos estar conectados com o amor e a paz universal. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a cada um de nós. Muita paz e muita luz. Amigos, amigas, vamos voltando aqui. Vamos lá, já tem um monte de gente aí, ó. Joaci está entrando, Avani, aqui no Instagram também, Cartacho está entrando. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vamos direto no ponto. Vamos falar hoje sobre influência espiritual. Meus amigos do Facebook, meus amigos do Instagram. Quando for daqui a pouco o Instagram, quando der 1 hora, eu abro de novo e a gente retorna a live, certo? Para continuar falando sobre o tema. Acredito que hoje vocês irão gostar, porque é um tema que lida diretamente com a relação nossa com os irmãos espirituais. Aí eu pergunto logo de cara, meu irmão e minha irmã, você acredita em influência dos espíritos? Será que os espíritos nos influenciam? E será que nós influenciamos os espíritos? Na live de hoje vamos tratar sobre esse tema. Somos influenciados pelos espíritos? De que forma nós somos influenciados pelos espíritos? Mas uma outra pergunta importante, meus irmãos e minhas irmãs. Embora nós sejamos influenciados, embora nós influenciamos os espíritos, também é possível a gente fazer outra coisa, que vai para a segunda pergunta. Como nós neutralizarmos as influências espirituais que nós dizemos como influências espirituais negativas? Essas influências negativas, tem como a gente neutralizar? A gente vai falar sobre isso. A neutralização de toda e qualquer tipo de energia negativa espiritual que porventura venha se voltar contra nós. Tem como. E é bem simples. A gente vai tratar sobre isso hoje. Para responder essas duas perguntinhas aparentemente simples, meus irmãos, a gente vai tratar sobre uma série de pontos, de elementos doutrinários, certo? De conhecimentos espirituais, tanto da doutrina espírita como do evangelho do nosso mestre e amigo Jesus. A gente vai falar sobre o que é uma influência espiritual. Quando nós falamos sobre influência espiritual, nós vamos tratar sobre um termo, que é um termo bastante utilizado dentro da doutrina espírita. Eu acredito que alguns dos irmãos, especialmente os irmãos espíritas, que aí estão a me escutar, tem uma palavrinha que chama-se obsessão. A influência espiritual tem a ver com o que nós chamamos de obsessão. Vou explicar o que é obsessão. Essa obsessão que a gente vai falar, ela tem causas. Quais são as causas dessa obsessão? Quais são essas causas? Segunda coisa, as consequências da obsessão na nossa vida. Tem consequências? Tem sim. Tem sintomas, assim como uma doença. A obsessão é uma doença espiritual, também tem sintomas. Minha irmã cigana Francenilda, seja bem-vinda, minha irmã, certo? Tudo na paz, a sua irmã está bem?
Essas influências espirituais, elas têm consequências na nossa vida. Meu irmão Luiz, que está entrando aí, boa noite. Tem sintomas, assim como uma doença de ordem material também tem sintomas. Maricélia está entrando, seja bem-vindo. Ele está falando aqui que tem síndrome de pânico, mas acredito que tem espiritualidade. Tem sim, meu irmão. Tudo tem espiritualidade, né? Meu irmão Valmor. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem como reconhecer uma obsessão. Eu digo para vocês, nesses anos de doutrina espírita, nessa encarnação, eu preciso ver uma pessoa só uma vez e conversar 10 minutinhos com ela, que eu sei, eu reconheço se a pessoa está passando ou não por uma obsessão ou influência espiritual negativa. A obsessão, ela também tem uma classificação. A obsessão, ela não é igual para todo mundo. Essa classificação, ela também pode ser entendida como graus de obsessão, desde o mais simples ao mais complexo. Também existem as situações obsessivas que a gente vai falar, que nós geralmente costumamos achar que a obsessão é só de desencarnado para encarnado, mas existe uma gama de situações de influência dos espíritos e de nós sobre eles. Vamos falar sobre uma coisa também que é bem interessante, é sobre escala espírita. Quando nós falamos sobre escala espírita, nós estamos falando sobre a nossa escala de classificação dos espíritos, de nós, desde os espíritos puros até os espíritos menos esclarecidos. Como é que esses espíritos são? Que característica tem esses espíritos? Esses espíritos se comunicam nas casas espíritas, nas reuniões, se comunicam no nosso dia a dia? Sim, a gente vai falar sobre eles. Também nós iremos falar, uma vez detectada a obsessão ou a influência espiritual na nossa vida, existe também uma coisa que nós chamamos de tratamento espiritual. O tratamento espiritual tem um diagnóstico específico para ele. E também tem técnicas de desobsessão que são utilizadas para aquela pessoa que tem algum problema espiritual, especialmente as pessoas que estão passando por algum tipo de influenciação espiritual negativa na sua vida, qualquer que seja ela, como por exemplo o que foi dito pela irmã aí, síndrome de pânico, que pode existir um fundo de relação com a espiritualidade menos esclarecida. Nosso irmão Alex Diniz, que está entrando aí, seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, são muitos os assuntos interessantes e eu convido a cada um de vocês para nós juntos refletirmos sobre esse importante tema que é influência espiritual. Olha só, uma vez colocado o que nós iremos aqui discutir, nessa 1 hora, 1h10, 1 hora e pouco, né? Tudo bom? Adorou a comida? É verdade, é verdade. Nessa 1 hora e pouco, a gente vai começar pelo ponto básico da nossa reflexão, que é a influência espiritual. Nós costumamos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós espíritos, de uma forma geral, nós passamos por influências espirituais, quer seja o encarnado, quer seja o desencarnado. Por exemplo, eu influencio algumas pessoas, vocês que estão aí influenciam algumas pessoas que estão ao seu redor, isso a nível encarnado, material. Assim como nós influenciamos as pessoas, também a influenciação das pessoas sobre os espíritos e dos espíritos sobre nós. Nós costumamos dizer que quando nós estamos no sentido da ética, do caminho da luz, do caminho das boas influenciações, essas influenciações espirituais são chamadas de influenciações espirituais positivas ou influenciações éticas. São aquele tipo de influenciações que levam você a fazer o bem para o próximo, a fazer as coisas que não são negativas, de destruição, de fazer algum tipo de mal ao próximo. Nós influenciamos positivamente o outro, como por exemplo, nós levamos uma palavra de carinho, nós levamos uma palavra de caridade e um sentimento de amorosidade na nossa voz. Isso acontece conosco. No entanto, meus irmãos, nós também temos um outro tipo de influência espiritual que acontece tanto no plano encarnado como no plano dos desencarnados. São as influenciações espirituais negativas. Nossa irmã Carolina Silva, poxa, acho que não vai aqui. Acho que não vai aqui de paraquedas. Não sei, não entendi muito não pelo que você falar não. Pode explicar melhor, viu, irmão? Vou entender assim melhor. Olha só.
As influenciações espirituais negativas são aquelas influenciações, como o próprio nome diz, são as influenciações que são conhecidas na doutrina espírita como obsessão. São as influenciações espirituais que não são boas, são as influenciações espirituais ruins. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem um conceito sobre o que significa uma obsessão ou uma influenciação espiritual negativa. O nosso irmão Allan Kardec, no item 81, ele diz o seguinte, prestem atenção: uma obsessão se constitui em uma ação persistente, pode ser através de sonhos, pode sim, as influenciações pode ser. A obsessão, meus irmãos e minhas irmãs, ela constitui, ou uma influenciação negativa, ela constitui como uma ação persistente que não para, é o tempo todo. Que um espírito mal, eu coloco mal entre aspas, porque ele não é criado mal, ele está temporariamente mal, ou sem muito esclarecimento, faz uma ação equivocada, como diz nossa irmã Sônia, ainda está no desequilíbrio do entendimento espiritual. Ou seja, uma obsessão é uma ação de um espírito que não tem esclarecimento sobre outro indivíduo. Mas o interessante é que esse outro indivíduo que ele influencia tem uma ligação, algumas vezes, com ele, mesmo que seja ligação vibracional. E a gente vai ver que tem causas. Um espírito, eu vou dizendo logo de cara, não influencia outro de graça. Nós muitas vezes costumamos colocar os obsessores, que são esses espíritos que nos influenciam, como verdadeiros carrascos. E na verdade não são tão carrascos assim. Muitos deles foram vítimas nossas em outras encarnações e às vezes nessa própria encarnação. Ou seja, o irmão Allan Kardec diz que uma obsessão ou uma influência negativa é uma influência de um espírito persistente, de um espírito sobre outro, e uma influência má, uma influência que não traz coisas boas. Essa influência má, uma influência que não traz coisas boas, ela tanto acontece desde o nível moral até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais de uma determinada pessoa. E como diz o nosso irmão Luiz Costa, depende da sintonia. Depende da sintonia, sim. Aí olha só, uma vez entendido, meus irmãos e minhas irmãs, o que é uma obsessão, que é uma ação de um espírito sobre outro, né? A nossa irmã está dizendo aí, Ariete Silva, que eles vêm nos ensinar a resgatar nossas dívidas passadas, sim. Olha só, uma vez entendido o que é uma obsessão, vai para uma coisa importante. De onde é que vem essa obsessão? Não estou aqui à toa, certo? Tá certo. De onde é que vem essas obsessões ou essas influenciações espirituais na nossa vida? Ela não acontece de graça. Ela tem que ter, como a nosso irmão Luiz falou aí, tem que ter uma sintonia. Uma sintonia, tem que ter uma ligação. E essa ligação pode ser bem simples. Uma ligação bem simples de coisas que aconteceram em outra encarnação ou nessa mesma. De pessoas que se sentiram agredidas por nós e às vezes ficam com aquela energia pesada e se volta contra nós e quer que nós caiamos porque acreditam que nós fizemos o mal a ela. E algumas vezes até fizemos. Olha só, as causas dessa obsessão tem que ter uma sintonia. Agora uma coisa interessante, eu estou há 25 anos dentro da doutrina espírita e a gente observa muito, não somente nas conversas espirituais com as pessoas que estão passando por obsessão, mas especialmente nas consultas espirituais. Não sei se os irmãos já fizeram algum dia uma consulta, mas aquela consulta é um trabalho que acontece em algumas casas espíritas, que as pessoas vão conversar com as entidades, com os irmãos espirituais, e para saber se existe algum tipo de influenciação espiritual negativa. E muitas vezes, nessas consultas, os espíritos obsessores, eles se comunicam e dão a oportunidade de falar o que é que está acontecendo. Muitas vezes, nessas reuniões de desobsessão, que nós chamamos esse tratamento inicial que acontece, ele é observado algumas dessas causas. Eu posso dizer para vocês que nesses 20 e poucos anos de doutrina espírita, a gente observa muitos casos que acontecem de influenciações espirituais na vida das pessoas. Muitos, inúmeros. Cada caso é um caso. Cada pessoa que se senta numa cadeira lá para participar de um trabalho espiritual tem uma história específica e passa por
influências específicas na sua vida. Nenhum é igual ao outro. Agora eu vou dizer para vocês, nesses 25 anos, certo? A prece pode ajudar a resolver isso. Pode sim, irmão Valmor, a prece ajuda muito nas obsessões espirituais. Nesses 25 anos de casa espírita, não somente 25 anos de experiência, mas de estudo, a gente observa que existem causas espirituais para que os espíritos nos influenciem. Agora preste atenção, existe uma causa raiz, base das influenciações espirituais. Essa causa raiz chama-se causa moral. Nós chamamos causa moral como as nossas brechas. Nós damos brechas muitas vezes para que essas entidades influenciem a nossa vida. Preste atenção nisso que eu estou falando, é uma coisa muito séria. Porque a gente não pode estar jogando culpa para os espíritos de tudo, se uma vez a gente tem uma ligação, certo, com essa relação espiritual. Nós deixamos brechas, por exemplo, uma brecha muito grande, uma raiva. Uma raiva é uma brecha muito grande para um espírito entrar em sintonia com você e começar a influenciar você negativamente. É uma brecha, existem inúmeras, raiva, sentimento de vingança, complexos de uma forma geral, são várias brechas que a gente deixa para que esses irmãos se aproximem equivocadamente. Muitas vezes eles nem querem fazer nenhum tipo de mal a gente. Nossa irmã Sônia está dizendo aí, principalmente quando direcionamos essa oração para a libertação desse espírito sofredor. Com certeza, irmã Sônia, é o que a gente mais faz. Um trabalho de desobsessão é, acima de tudo, um trabalho de libertação, tanto do obsessor como do obsidiado, dos dois, né? Aí a gente vai ver, olha, existe uma causa raiz, que é a causa moral. São as brechas que nós damos, certo? Para que esses espíritos se aproximem. Agora, olha só, além dessa causa raiz, nós identificamos através das várias consultas espirituais, aqui já que é um experimento. Não vou dizer um experimento científico, mas um experimento empírico das coisas que eu tenho observado nas consultas espirituais de uma forma geral. Existem praticamente inúmeras causas, mas eu coloquei 4 causas aqui, que são as causas mais comuns que a gente observa nas consultas espirituais. 4, existem muitas, mas essas aqui, elas são costumeiramente aparecem nas mesas mediúnicas dos centros espíritas de uma forma geral. Uma grande parte desses espíritos que nos influenciam vão para a primeira causa. Uma parte. Isso não quer dizer que todas as causas elas estão juntas, não. Cada um tem uma especificidade. Às vezes você está numa mesa mediúnica e vê um espírito, certo? Vê um espírito que estava ao seu lado. Por que o espírito se aproximou de você? Pela sintonia. Como o irmão aí falou, a sintonia, a vibração. E essa vibração muitas vezes reside até na própria questão da mediunidade. Você que é um médium, que é um canal, uma antena espiritual, certo? Acaba fazendo com que esses irmãos se aproximem de você, às vezes querendo até ajuda, mas outras vezes não é querendo ajuda, é a sua sintonia, é a sua energia. Alguns desses espíritos, meus irmãos, quando se aproximam numa consulta espiritual, a primeira causa que muitas vezes acontece são os chamados espíritos sofredores. Embora que todos os obsessores são espíritos sofredores, eu coloco esses sofredores aqui como os espíritos que têm uma causa que é basicamente ligada à causa moral. São espíritos que são imaturos e são espíritos que não têm uma orientação boa espiritual, tem uma má orientação espiritual e se aproxima da pessoa, certo? Pela vibração. É muito comum, muitos irmãos que estão aí nessa live, inclusive irmã Sônia, Valmor e outros, Hipólito, que trabalham na mesa mediúnica, observe esses irmãos, quando ele chega, por exemplo, numa mesa mediúnica, esse irmão aqui que é imaturo, é um irmão sofredor, é doente. Ele muitas vezes, quando se comunica, você observa que ele não consegue verbalizar, não consegue se expressar direito, ele fica gemendo, às vezes nem sabe que desencarnou, aí está perto de você, se aproxima de você, é um irmão que você observa nitidamente que esse irmão está doente. É como que você fosse um irmão na carne que ele está doente. Hoje tive uma discussão no Banco Itaú que não estava obedecendo as normas do consumidor. Cheguei até a chamar o PROCON e você... Se preocupe não, meu irmão Jorge, a gente levanta essa vibração aqui. Levanta a vibração, não tem problema. Muita luz, a gente vai fazer muita pressa e pedir os irmãos para te ajudar.
Vamos voltar aqui para esse irmão. Esse irmão sofredor, ele quando se comunica, ele não sabe nem que desencarnou. Não sabe. E muitas vezes você observa nesse irmão que ele está doente. Ele diz assim: eu estou com uma dor na cabeça, eu estou com uma dor no peito, eu estou com uma dor na perna, eu estou com uma dor no corpo. Porque na visão dele, ele ainda está ligado a essa dor do desencarne dele. Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, nesse caso, a gente observa muito as criaturas que estão sendo influenciadas, os encarnados, eles estão doentes parecido com aquele irmão, estão com dor de cabeça, estão com dor no corpo, né? E às vezes até, costumeiramente, tem pessoas que adoecem, procura médico, faz exame, certo? Não dá nada, mas as pessoas têm os sintomas de doença. Mas na verdade não é ele que está doente, é um espírito doente que se aproximou dele ou dela, e ele ou ela começa a sentir as vibrações, essa energia desse irmão doente. Esse irmão, meus queridos, eles assim, esses irmãos, eles não têm uma ligação muito forte conosco, aproxima pela vibração nossa ou pela mediunidade, certo? Aí o que é que acontece com esse irmão? Ele acima de tudo está necessitando de uma caridade, uma libertação, como a irmã Sônia falou, necessitando de ser conduzido aos chamados hospitais espirituais para receber todo o tratamento espiritual e todo o medicamento que necessita. Esse irmão, ele não tem uma ligação forte conosco. Como ele não tem uma ligação forte conosco, ele não tem raiva da gente, ele se aproxima da gente. O obsessor inconsciente, como nosso irmão Luiz está falando aí, é verdade, não tem consciência plena do porquê muitas vezes de estar ali perto da pessoa. Agora, esse irmão, costumeiramente a gente começa a sentir as mesmas sensações da doença dele. Principalmente os médiuns que começam a absorver essas energias, começam a ficar até doente, faz até... ele está dizendo, no meu caso, segundo as consultas, não tenho essa doença, estou precisando voltar aos trabalhos espirituais. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, viu, minha irmã? Olha só, nesse caso, é o caso mais simples de tratamento espiritual, porque é um irmão que não tem raiva de você. É um irmão que está precisando, acima de tudo, de auxílio espiritual. Esse irmão, ele facilmente é conduzido aos chamados hospitais espirituais ou enfermarias espirituais, porque é um irmão sofredor que, como o nosso irmão Luiz colocou, é um obsessor inconsciente e que necessita do auxílio espiritual. Ok? Primeiro caso, a gente observa muito esses espíritos se comunicando numa mesa mediúnica. Segundo caso, esse segundo caso, meus irmãos, é um caso, digamos assim, mais perigoso. Por que eu digo perigoso? Porque tem uma ligação maior conosco. Tem uma ligação conosco, tanto de vidas passadas como da vida presente. Tem uma ligação conosco. Essa causa que eu chamo aqui é causa kármica. O que é uma causa kármica? Ação e reação. Muitas vezes de vidas passadas ou da vida presente que você fez mal. Ele é um irmão que você fez mal, e numa consulta espiritual, quando ele se comunica, ele já vem com uma linguagem específica. Já começa a dizer assim: eu não gosto dessa pessoa que está aqui na frente, essa pessoa não presta, essa pessoa... Começa a destratar até a pessoa, para ver se a pessoa perde o equilíbrio. E às vezes até querer discutir com a pessoa, que não é o objetivo de discutir. Mas esse irmão, ele diz logo: não gosto de você, você não presta. Ele quer destratar você, ele começa a dizer um monte de coisa com você. Por quê? Porque na cabeça dele, ele ainda está imerso na energia do mal que você fez a ele. Olha só que tem uma ligação. Tem uma ligação com você, ou seja, você não é tão santinho assim não. Eu digo isso por mim. Quando eu cheguei na casa espírita, eu já falei isso várias vezes na instituição Nosso Lar. Eu tinha um obsessor de vidas passadas que eu achava que era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito santificada e que não fazia mal a ninguém. Só que é o seguinte, eu esquecia do que foi que eu fiz na vida passada. Eu não vou nem dizer aqui para vocês o que foi que eu fiz, para vocês não ficarem assustados comigo. Eu só vou dizer o seguinte: eu não era peça boa. Muitas coisas, não vou dizer não na última encarnação, mas em outras encarnações. Isso acontece muito com a gente. E um irmão que eu fiz um mal a ele em outra encarnação, ele se aproximou de mim dessa vida, e no meu encalço, o objetivo dele era o que? Me destruir. Sônia tá falando aí, é verdade, Sônia, faça isso mesmo, viu, Joacir? O objetivo desse irmão, o obsessor de vidas passadas, era me destruir.
Ele numa consulta espiritual, ele chegou dizendo isso: olha, eu não quero que você vá para frente. E ele disse onde ia me destruir. Disse onde ia. A raiz da causa, ele disse na hora: não presta atenção nisso, eu vou fazer isso. Tudo que acontece na sua vida nesse aspecto aí sou eu. No meu caso era trabalho. Por que era trabalho? Porque eu não consegui nenhum tipo de trabalho e as portas eram tudo fechadas para mim. Porque na vida passada eu fiz a mesma coisa com ele. Quem não tem obsessor não tinha reencarnado na Terra. É verdade, meu irmão, é verdade. E esse irmão, ele diz: olha, você, Humberto, vai pagar por tudo que você fez comigo e com minha família. E foram coisas terríveis. Eu vou dizer para vocês, eu passei 4 anos na casa espírita, lá no nosso lar, fazendo um tratamento para esse único espírito. Um espírito, meu irmão. Imagine só. Tem pessoas que têm mais de um, tem vários espíritos influenciando. Aí vocês perguntam, mas existe. Na própria Bíblia, vamos lá na Bíblia. Lá tem um exemplo que Jesus coloca de um diálogo que Jesus tem com um espírito que estava uma determinada criatura em um cemitério, e Jesus chega para conversar com ele. E na conversa que Jesus chega com essa criatura que estava sendo obsidiada, que estava sendo influenciada pelos espíritos, a primeira coisa que Jesus fez foi: como é o seu nome? Aí o espírito diz: meu nome é Legião. Legião é uma multidão de espíritos que influenciava essa criatura naquela época. Jesus, foi o que ele fez. Ele fez um tratamento desobsessivo lá, pediu para esses irmãos que estavam influenciando seguir o caminho. É tanto que foi para uma manada de porcos. Os porcos viram aqueles espíritos, os porcos se jogaram lá no abismo e morreram. Tem gente que acha que os espíritos entraram no corpo dos porcos e morreram, mas não foi não. Porque um corpo de um porco é diferente de um corpo de um humano. Os espíritos viram, os porcos viram os espíritos dos obsessores e correram. E acabaram morrendo, se jogando lá no abismo. Está lá no Evangelho. Jesus conversa com um irmão que era influenciado por várias entidades. E isso acontece muito hoje em dia também. Naquela época acontecia, hoje aquele irmão era quase considerado como que um louco. Tem pessoas que estão dentro de vários locais, como por exemplo de hospitais psiquiátricos, que na verdade são pessoas influenciadas pelos espíritos, influenciações kármicas de vidas passadas, que está nessa segunda causa aqui. Esses espíritos, meus irmãos, quando ele chega numa consulta para falar, ele não engana muito não, ele não tem papa na língua, ele diz logo: é isso, é isso, é isso e isso, acabou-se. O objetivo dele é destruir você. O objetivo da consulta é doutrinar esse espírito para que ele entenda que ele está atrapalhando não somente a vida do outro irmão que está obsidiando, mas a própria vida, porque ao invés de ele se ligar em outra energia, fica perdendo tempo. E esse caso, meus irmãos, é um caso que às vezes uma consulta só não resolve. Você tem que fazer 1, 2, 3, mas acima de tudo não é só consulta que você tem que fazer. Você tem que fazer um tratamento espiritual. E eu vou dizer para vocês, o maior tratamento espiritual é a campanha do Quilo, que eu vou falar lá no final sobre os tratamentos espirituais. O irmão Luiz está falando que a doutrinação é demorada e depende muito da moral do obsidiado. Justamente, meu irmão, porque muitas vezes a pessoa que está sendo obsidiada, ela tem que entender que precisa mudar de vibração. Se não mudar de vibração, aquele espírito não sai do seu lado de jeito nenhum. É a segunda causa. Esse espírito, ele tem uma justificativa, uma razão de estar do seu lado. Qual é a razão? Vidas passadas. Você fez mal a ele. Vamos para a terceira causa. A terceira causa, nós costumamos dizer que são espíritos que chegam nas comunicações espirituais e eles estão ligados aos chamados de mediunismo inferior, os trabalhos de feitiçaria. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre esse tema de feitiçaria, né? Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas existe a possibilidade de pessoas serem influenciadas por espírito ligado de feitiçaria? E eu digo para vocês, sim. Nas consultas espirituais, a gente observa muito. A gente muitas vezes observa que chegam entidades e que na comunicação diz assim: me mandaram fazer isso. São espíritos que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente tem que ter muito respeito, porque eles estão lá executando ordens de espíritos trevosos e que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de tratamento espiritual. Tem como fazer um tratamento? Sim.
A gente vai falar daqui a pouco sobre um tratamento espiritual para todos os casos, especialmente os trabalhos que, como chama no popular, de feitiçaria. Existe tratamento espiritual para feitiçaria, mas também depende muito da pessoa. Se você chegar lá numa consulta, às vezes acontece. Irmã Sônia está aí, Edinalva está aí. Tem muitos irmãos que estão aí. Humberto, você pode fazer uma palestra sobre o papel do doutrinador. Posso sim, meu irmão. Às vezes acontece, por exemplo, chegou numa mesa mediúnica, a pessoa observou que tinha um espírito que foi feito de uma feitiçaria. Aí a pessoa diz, olha, fizeram um trabalho para você e tal. Aí a pessoa diz, eu já sei quem foi. Foi a minha ex-mulher. Ninguém disse nada. Ninguém disse nada. Ele já acha que foi a ex-mulher, ou o ex-marido, ou a sogra, ou assim por diante. Primeiro passo no tratamento espiritual é você não ficar mentalizando quem foi que fez. Não importa quem fez o trabalho. O que importa é que a pessoa precisa fazer um tratamento para se desfazer essas energias, porque infelizmente, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, quem faz um trabalho espiritual, essa energia acaba voltando para a própria pessoa. A lei de ação e reação. Quem faz, volta para ela. E quando é com os nossos filhos, são crianças que não têm entendimento. Olha só, minha irmã Maria Amor, quando é com as pessoas que não têm entendimento, a gente faz um tratamento espiritual também. Para criança, o mais indicado é você levar para assistir as palestras, é tomar o passe e, acima de tudo, a evangelização. O trabalho de evangelização faz parte de um tratamento espiritual. Existe sim crianças que são obsidiadas pelos espíritos. É levar para o centro espírita para participar do trabalho de fluidoterapia. Passe, o trabalho com crianças, de evangelioterapia e assim por diante. Esse é o tratamento espiritual. O que não pode fazer é estar levando crianças para um trabalho desobsessivo, porque criança muitas vezes não tem estrutura para esse tipo de trabalho. Nosso irmão Luiz está dizendo aí, evangelizar é o caminho. É o caminho. A gente vê crianças que já têm mediunidade aflorando, mas crianças não podem ir para uma mesa mediúnica para trabalhar. Não, é na idade certa. Não tem estrutura psicológica e o corpo físico não vai aguentar essas energias que são muitas vezes densas. Com o tempo, é evangelizar, estudar para chegar ao ponto para fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, pé no chão, certo? Olha só, esses espíritos, eles são mandados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que esse espírito precisa seguir o seu caminho também, certo? E ir lá começar um trabalho de desfazimento do trabalho espiritual. É simples? Não. Mas é um trabalho que é possível ser feito, especialmente pelas falanges específicas que trabalham com isso. Existem falanges específicas, eu vou dar exemplo. Por isso, eu não sou uma pessoa de estar mentindo aqui, olha. Os espíritos de pretos velhos trabalham muito dentro dessa perspectiva. Os espíritos de caboclos, também auxiliam muito. Os espíritos de cigano também um pouquinho, mas caboclo e preto velho são os espíritos que trabalham muito nessa perspectiva de desfazimento dos trabalhos de magia e feitiçaria. Minha amiga Maria Amor que está aí. Maria Amor, entendeu, Maria Amor? Sônia, não é verdade, Sônia? Isso é uma realidade. Os irmãos espirituais, eles auxiliam muito nessa perspectiva, certo? Mas semana que vem eu prometo a vocês que eu vou falar sobre feitiçaria. Estou preparando um estudo, já conversei com minha amiga Sônia, um estudo bem legal que vai ser uma semana inteira sobre feitiçaria, sobre magia, certo? A gente vai falar sobre um espírito bastante conhecido que é o Ramatiz. A gente vai pegar um livro chamado Magia da Redenção e vamos fazer um estudo sobre esse livro, um resumo de alguns pontos importantes, especialmente nos trabalhos de feitiçaria que são feitos para a semana. Estou preparando um estudo para trazer bem mastigadinho para a gente analisar aqui semana que vem. Mas nessa parte aqui é importante a gente colocar que existe também feitiçarias que são feitas contra a pessoa e a pessoa passa por isso. Faz-se tratamento, também faz tratamento. Não se preocupe com o trabalho que fizeram contra vocês, né? Porque existe forma de tratamento e você precisa entrar em oração e vigilância, que é a melhor forma de tratamento espiritual. O quarto caso, meus irmãos e minhas irmãs, também é muito comum, é chamado caso de auto-obsessão. O próprio nome está dizendo, você não tem nada, mas você acaba criando histórias para você. Problemas anímicos, problemas traumas da sua mente, as suas neuroses, acaba atraindo aquelas energias.
Você quem acaba criando a tempestade no copo d'água. É a auto-obsessão. É você criando energias que não necessariamente precisava ter essas energias. Muitas pessoas no centro espírita que chegam estão com auto-obsessão, se auto-obsidiando, se colocando para baixo, com baixa autoestima e assim por diante. Essas aqui, meu irmão, são 4 causas que eu coloquei de possibilidades. Essas aqui, pode perguntar para os irmãos que trabalham no centro espírita, são as mais comuns de aparecerem. Causa moral de espírito doente, sofredor, de um obsessor de vida passada, de um feitiço que fizeram, ou da própria pessoa se auto-obsidiando. Isso é muito comum, está acontecendo. Existem outros casos? Existem. Muitos e muitos, cada um diferente do outro. Mas esses aqui acontecem bastante. Olha só, nós vimos aqui 4 causas. Essas 4 causas que eu coloquei aqui faz parte do que eu digo assim, da minha experiência empírica dentro de um centro espírita, das coisas que eu tenho observado. Agora, essas causas da obsessão podem levar ao que nós chamamos de consequências. O que é que pode acontecer com uma pessoa que está passando por uma obsessão? Eu coloquei aqui três causas. Primeira causa, doenças. A pessoa pode começar a ter desordens patológicas, doenças, através de influência dos espíritos, acabar adoecendo tanto do espírito como do próprio corpo. Não que o espírito vai botar uma doença em você, mas você vai acabar adoecendo pela influenciação do próprio espírito, que vai colocar energias voltadas para você ficar para baixo. Olha só, é uma consequência direta. É por isso que a gente tem que fazer o quê? Um tratamento espiritual. Segunda consequência de uma obsessão: loucura. Quantos e quantos casos a pessoa fica tão aperreada que vai evoluindo o quadro obsessivo até a pessoa ficar louca. Eu costumo dizer que muitas das pessoas que estão dentro de hospitais psiquiátricos, que estão loucos e que estão com problemas neurológicos, psicológicos, né, são problemas pertinentes à esfera da influenciação espiritual. Se tem alguém aí que já foi em um hospital psiquiátrico, essa experiência ela é muito interessante, que eu já fui e vi. E observava tanto os espíritos, que eu sou médium de evidência, via, como eles próprios, os irmãos, verbalizavam isso. Psicossomática, como o irmão está dizendo aqui. Obrigado pela palavra aí, que é essa mesmo. Olha só, a loucura é uma consequência que pode acontecer se você não fizer o tratamento espiritual. De tanto aquele espírito lá aperrear, você começar a ficar doido. Doido de pedra, de jogar pedra na lua mesmo. Conheço muitas pessoas assim, de não ficar com juízo, ficar em insanidade mental. A terceira consequência, meus irmãos, é uma consequência gravíssima. Tem determinados tipos de influência espiritual que pode levar a pessoa até a morte. É de botar medo? Talvez sim, mas ela vai botar uma faca em cima de você, vai matar você? Não, não vai matar não. Mas pode acabar, por exemplo, fazendo com que você se suicide. Pode acabar fazendo com que uma pessoa que está próxima de você com raiva dê um tiro em você de raiva. Pode levar até a morte ou influenciação pesada. Porque esses espíritos obsessores que não têm esclarecimento ainda, eles não brincam não. Eles não brincam não. A gente tem que ter cuidado, tem que ter respeito. Mas acima de tudo tem que ter caridade com eles. Porque eles fazem isso porque não tem entendimento espiritual. Um obsessor desse pode ser um de nós, meus irmãos. A gente tem que se colocar na pele deles também. Se eles erraram, um dia também a gente pode ter errado. Um dia a gente pode ter sido obsessor de alguém. Ou não pode? Pode sim. Olha só, a gente falou de causas, a gente falou agora de consequências. E tem uma coisa interessante. Como é que você pode reconhecer uma pessoa que está com obsessão? É simples também. Como eu falei logo no início, meu irmão Maris Cartacho que está aí. Não é verdade? Você reconhece, meu irmão, uma pessoa quando está obsediada? É simples. A vibração da pessoa, ela se modifica. A pessoa que é médium de evidência, por exemplo, ela facilmente observa isso, ela vê as entidades influenciando ela. Mas vamos supor que você não é médium de evidência, mas você quer reconhecer. Eu digo para vocês, em 10 minutinhos de conversa com uma pessoa, você sabe se ela está obsidiada ou não. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, acho que 4 pontos para você, meu irmão, reconhecer se alguém está passando por uma influência espiritual ou se vocês próprios estão. Por exemplo,
quando nós sentimos ideias torturantes e coisas a fixar na mente, ideias na sua mente, torturando você, colocando você sentimentos de culpa, coisas não boas, ideias que não são suas, você sabe que não são suas, que vêm de fora, e você sente isso. Aí você começa a conversar com uma pessoa e ela começa a dizer, olha, eu estou começando a sentir energia pesada, coisa na minha cabeça, sentimento de culpa, ideia torturante. Com certeza pode ser um sintoma de que você está passando por uma obsessão. Certo, meu irmão, minha irmã? É só lembrar que com certeza já fomos bem piores, é verdade, minha irmã Sônia, é verdade. Segundo ponto, para você reconhecer, primeiro ponto é ideias torturantes. Esses sentimentos pesados, que a sua mente fica assim torturada. Quando sentimos forças interferindo no nosso processo mental, forças que você sabe que não são suas, de repente você está caminhando de um jeito, daqui a pouco forças fazendo que tudo na sua vida se modifique para o mal, para que não dê certo. E você olha e diz, mas rapaz, mas por que foi que não deu certo? Eu fiz tudo certinho, mas não deu certo. As coisas começaram a interferir de uma forma que você não vê lógica em por que não dá certo. Pode ser um sintoma de que você esteja passando por uma influência espiritual. Como no meu caso, isso aqui aconteceu no meu caso. O espírito fazia de tudo para não conseguir trabalho. Deixava o currículo nos cantos e botava na cabeça da pessoa. Não dê emprego para esse rapaz não, que ele não presta não. E não conseguia não. Só depois de um tratamento de 4 anos que eu consegui. Terceiro ponto. Quando se verifica que a vontade sua está sendo dominada, coisas que, como diz no popular, está dominada a sua mente. Você começa a ser dominado. Vozes desconexas também, isso aí, meu irmão. Quando você experimenta sensações de inquietação constante, você não fica com o seu juízo no lugar, inquieto ou inquieta o tempo todo. Quando você começa a sentir determinados desequilíbrios espirituais, também acontece isso. Eu tenho um que me persegue até hoje. Todo mundo, eu tenho também, meu irmão. Eu tenho também, todo mundo tem. Aí a gente tem que fazer o quê? Ter caridade com esses irmãos, ter paciência. Olha só, meus irmãos, tem como reconhecer? Eu já falei vários aqui. Tem outros vozes, você começa a escutar e assim por diante. Valmor está dizendo aqui que só conseguiu andar graças à ajuda de uma preta velha. Eita, minhas pretas velhas, ajuda muito, muito mesmo. Eu tenho o maior respeito pelos irmãos da Umbanda do Candomblé que trabalham na linha de preto velho de caboclo. Maior respeito, certo? Olha só, o reconhecimento da obsessão são esses aqui. Tem outros? Tem, mas esses aqui são os principais que eu vou aqui. Olha só, outra coisa importante quando nós falamos de obsessão, considerando a obsessão uma doença, mas é uma doença espiritual. A gente está falando de obsessão enquanto doença. A obsessão é uma doença, é um equilíbrio. Se uma doença material, você vai no médico, é um médico para dizer que você está com determinada doença, ele observa sintomas. A obsessão também tem sintomas que são indicativos de que você pode estar passando por uma influência espiritual. Eu coloquei muitos aqui, olha, muitos. Agora, os que eu vou citar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não quer dizer que um isoladamente seja um sintoma de que você está com obsessão. Às vezes você precisa ter 3 ou 4 desses aqui, ou às vezes até um é um indicativo. Mas a gente não pode pegar um e dizer, ó, eu estou com obsessão porque o Humberto disse que eu estou com isso aqui. Eu vou citar alguns aqui para vocês entenderem melhor. Um primeiro sintoma de que claramente você pode estar passando por uma doença de obsessão espiritual. Chama-se depressão. A depressão é um sintoma fortíssimo de que você pode estar passando por uma obsessão espiritual. Angústia. Você está angustiado e você está triste. Isso aqui, meu irmão, é um dos sintomas. Os casos de depressão, quase que 100% dos casos são problemas de influenciações espirituais, psicossomáticas ou de espírito que estão influenciando você para que você fique perturbado. Cuide logo, porque se você não cuidar, a sua depressão ela pode evoluir e você vai ficar doente, muito doente, precisando de remédio. Segundo sintoma, aquela pessoa que começa a ter pesadelos constantes. Não é um pesadelo do nada não, é aquele pesadelo que se repete.
e você costuma ter esses pesadelos de forma contínua, perseguições, você vai dormir, não consegue dormir direito com determinados espíritos ou situações perseguindo você, é um sintoma de que pode estar acontecendo uma influenciação quando você vai dormir. Liberta do corpo e o espírito se aproxima para perturbar você. E isso aqui é muito comum, esse sintoma aqui de acontecer. Terceiro sintoma de que você pode estar com problema de influenciação espiritual. Tendências às viciações. As drogas de uma forma geral. As drogas. Muitos desses espíritos obsessores, você pode ter até uma certa tendência para determinadas drogas ou entorpecentes, mas muitas vezes tem espíritos vampirizantes que chegam ao seu lado para fazer com que você entre naquelas viciações de drogas. Chico Xavier tem vários livros que falam sobre isso, de espíritos vampirizantes que chegam ao seu lado, que você fuma um cigarro, certo? Ele está ali sugando as energias do cigarro que você está fumando, da bebida que você está fumando, até da comida. Chico Xavier diz que tem espírito que vampiriza as vibrações, as energias da comida. Mas se você observa toda e qualquer pessoa que esteja passando por viciações, com certeza, meu irmão, tem espírito por trás. Tem espírito. Faça um tratamento. Você pode ir até para o AA. O AA é uma forma de tratamento espiritual. Um tratamento que, não vou dizer assim, seja espiritual, mas traz um equilíbrio espiritual. Recomendo quem tem problemas de álcool, por exemplo, procurar o AA ou procurar as instituições que são específicas no tratamento para pessoas que utilizam drogas de uma forma geral. Essa é uma tendência de algumas pessoas que estão com a obsessão de se ligarem às viciações. No caso, estou falando de viciações de drogas mesmo aqui, né? Eu não estou falando nem das outras viciações morais, falar mal da vida alheia, assim por diante, nem essa, mas mais de droga. Quarto sintoma, práticas mundanas, pessoas que se ligam só à coisa da carne. Sexo demais, sexolatria, normal acontecer influenciações de vampirismo espiritual através de práticas mundanas. Outra, agressividade além do normal. Era uma pessoa aparentemente boa, tranquila, de repente fica uma pessoa agressiva. Você já tem aquela tendência, certo? O espírito, o obsessor, quando se aproxima, estimula aquela tendência de agressividade em você. E às vezes a pessoa é uma pessoa até boa, tranquila, e de repente começa a ficar agressiva. O obsessor que está ali influenciando você. Outro sintoma, abandonar a vida social e familiar é muito comum. Aqui no Instagram está fechando, viu? Eu vou fechar, pessoal do Instagram. Posso fechar e abrir de novo? Vou abrir e fechar aqui o Instagram, tá certo? Pode ser? Aí eu continuo aqui com os sintomas. Vou fechar. Só um minutinho, o pessoal aqui do Facebook. Vou fechar aqui e compartilhar aqui. Pronto, agora eu vou abrir de novo. E a gente continua aqui a nossa reflexão. No instante passa, viu? Vamos lá. Pá. O pessoal ia entrando aí. No Facebook tem mais gente aqui do que no Instagram. Vamos lá, deixa só o pessoal ir entrando aí. A gente volta aqui para o tema que a gente estava, obsessão. Estávamos falando agora de sintomas. Falamos de alguns desses sintomas que são a depressão, a angústia, a tristeza, pessoas que têm pesadelos constantes, as pessoas que se entregam às práticas de viciações, as práticas mundanas, a agressividade além do normal. E vamos seguindo. Pessoal que está entrando aí, vamos citar outros sintomas de obsessão. Abandono da vida familiar ou a vida social. Aquela pessoa que de repente tá assim, era uma pessoa até, vamos dizer, sociável. De repente se isola, não quer conversa com ninguém, se tranca dentro do quarto. Eu conheço várias pessoas assim que me falaram isso. Quando a pessoa me fala isso, é o obsessor que está aí. Você pode ter até algum problema emocional, psicológico, mas com certeza tem um obsessor por trás desse seu abandono. Não era uma pessoa normal, tranquila, se dava bem com todo mundo, de repente não quer conversa com ninguém. Outro sintoma que pode estar acontecendo na obsessão contigo, meu irmão, são os tratamentos. A gente vai falar daqui a pouco, viu, Ramon, sobre eles. Tratamento daqui a pouco. Pessoas que começam a ouvir ruídos estranhos à sua volta. Eu pergunto para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, um espírito esclarecido fica batendo, fica fazendo medo a você? Fica não. Um espírito que faz isso é um espírito leviano.
no espírito que não tem muito esclarecimento e começa a fazer essas coisas para chatear ou para perturbar você. Ruídos estranhos, visões frequentes, pessoas começam a ver coisas de repente, além de mostrar que você precisa tratar a mediunidade, como o irmão Luiz falou ali, também é um sinal que você precisa tratar a sua mediunidade, desenvolvê-la ou educar a sua mediunidade, como a gente diz. Pessoas que começam a ouvir vozes, sinal de que pode estar passando por um problema obsessivo. E também manias e tiques nervosos também são sinais que pode estar acontecendo obsessão com você, ou seja, são vários mesmo. Agora olha só, eu também fiz uma lista aqui de elementos que você pode estar fazendo, que são elementos que dão acesso à obsessão, as brechas, o que a gente chama de brechas. Brecha que você está dando para o espírito influenciar. Vamos pegar, primeira, ideias profundamente negativas. A pessoa que tem um pensamento negativo, é brecha que você está dando para os espíritos. Segundo, brecha que você está dando, depressão, desânimo, é brecha que você está dando, não dê brecha. Terceiro, revolta, sentimento de revolta, é brecha que você pode estar dando para os obsessores. Outra brecha, medo. Não precisa ter medo. O medo é um sinal claro de que você está dando espaço para o obsessor influenciar você. Irritação, cólera, outra brecha fortíssima de você abrir para os espíritos influenciar você. Desregramento sexual, brecha fortíssima. Controle, equilibre a sua energia sexual. Se você não equilibrar, você pode estar dando brecha, até para uma própria separação. Se você é uma pessoa casada ou tem um relacionamento, certo? Maledicência, falar mal dos outros é uma brecha. Ciúme é outra brecha. Avareza, egoísmo, ociosidade e remorso. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, são muitas as brechas que a gente pode estar dando. Eu vou dizer para você, dessas aqui, quantas dessas aqui a gente já deu brecha para os espíritos na nossa vida? Revolta, medo, ideia negativa e assim por diante. Nós mesmos. Às vezes a gente acha que a gente não dá brecha, mas a gente dá muita brecha para os espíritos influenciar. Muita mesmo. Olha só, as obsessões, certo? Elas não são iguais para todo mundo. Melindres, o irmão do Luiz, é brecha também, meu irmão. As obsessões elas não são iguais para todo mundo. Elas se classificam, ela tem grau. A obsessão mais simples, nós chamamos de obsessão simples. Como é uma obsessão simples? É uma influência sutil na atitude do espírito encarnado ou desencarnado. É aquela pessoa que está tendo os incômodos na sua cabeça. É a obsessão simples. Você começa a sentir determinadas energias que não estão boas, você começa a ficar irritado. É o grau simples. Vamos dizer assim, é o primeiro passo da obsessão. Essa obsessão simples, dessa inquietação, dessa energia ruim, pode partir para o segundo passo, evoluir, o que nós chamamos de fascinação. A fascinação é uma ação direta de um espírito sobre o outro. Na fascinação há uma característica muito interessante. A pessoa que está sendo influenciada, ela nega que está sendo influenciada. Ela costuma dizer assim, você é quem está doido, você é quem está assim. Mas a pessoa que está vendo, ela muitas vezes acha que ela é quem está querendo fazer o mal para você. Ela está fascinada, ela está cega, ela não vê a realidade das coisas. O fascinado, o espírito está começando a atuar sobre ela de forma muito direta, para que ele se perturbe. Que vai para o terceiro tipo de obsessão, que é a chamada subjugação. A subjugação, vamos dizer no popular, está tudo dominado. Está tudo dominado. É uma paralisação que acontece, certo? Através da nossa ação mental, de um espírito que muitas vezes até determina a vontade dos outros. É como eu falei, está tudo dominado. Está tudo dominado. Eu poderia falar aqui, meus irmãos, de exemplos de pessoas de graus simples, de fascinação, de subjugação. São muitos. Nos centros espíritas aparecem muitos dos casos simples, muitos dos casos de fascinação e alguns casos de subjugação. Os casos de subjugação, eles são os casos que muitas vezes a própria pessoa não tem condições de ir ao centro, porque ela não tem força. Ela não tem força, tem que uma pessoa realmente ajudar para levar no centro para fazer um tratamento espiritual, certo? Olha só, tem muito assunto aqui, eu estou tentando correr para ver se dá tempo de terminar tudo.
A obsessão tem causas, a obsessão tem sintomas, a obsessão ela mostra as brechas da gente, mas a obsessão ela tem situações. A gente costuma achar que a obsessão acontece somente em um desencarnado de quem morreu, vamos dizer popular, para a gente que está aqui. Mas não é só assim não. Ela acontece de desencarnado para encarnado, de quem morreu para a gente. Ela acontece da gente para quem morreu ou desencarnado. Se eu for citar aqui os casos, são muitos. Ó. O caso de encarnado para desencarnado é muito comum, principalmente naquele caso de pessoas que alguém da sua família morreu, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, e você fica o tempo todo mentalizando para aquela criatura voltar aqui para o plano material. É uma obsessão. O espírito já desencarnou, já está no caminho dele, você o tempo todo trazendo, guardando as roupinhas, guardando as coisinhas, achando que um dia aquela criatura vai voltar para vestir a roupa. Não vai não, morreu, desencarnou, vai voltar em outra vida. Não vai usar, pode ser necessariamente não dentro da sua casa, mas a pessoa começa a mentalizar. Tem uma história que eu costumo dizer, a obsessão é feita de grau de óculos, cada um tem o seu, é verdade, meu irmão. Olha, tem uma história que eu costumo dizer, certo, que algumas pessoas, né, quando foi lá no nosso lar, eu contava muito essa história, nesse segundo filme, de uma determinada criatura, uma mulher que ela todas as semanas ia para o cemitério. Tá narrado em um dos livros de Chico Xavier. Fala de uma mulher que o marido desencarnou e ela toda semana ia para o cemitério levar flores, chorava e assim por dentro, aquele moído todo, aquele mimimi todo. Isso acontece muito? Acontece. Aí Chico Xavier narra uma história de uma mulher que toda semana ia. O espírito, meus irmãos, que tinha desencarnado, ele estava sendo tratado em um hospital espiritual, estava doente ainda. Como no livro Nosso Lar, ou no filme que mostra os espíritos sendo tratados nos hospitais, esse espírito estava sendo tratado lá no hospital, no plano espiritual. Sabe o que acontecia com esse irmão? Ele saía de lá, arrastado pela força do pensamento da mulher, para o cemitério, pela força do pensamento dela. Ia para lá, e o espírito ficava em cima do túmulo, gritando, pedindo pelo amor de Deus para a mulher não fazer aquilo ali. Porque quando ele voltava, sentia todas as sensações do momento da morte dele. Segundo o relato de Chico Xavier, mostrava que o espírito sentia até os vermes comendo a carne dele. Olha que coisa grave. Você quer isso para uma pessoa que você gosta, meu irmão? Eu não quero não. Eu vou fazer o contrário, eu vou orar para que seja recebido no plano espiritual e siga a sua vida. Ele não vai voltar para o que agora, para a carne, não. E a mulher estava lá, mentalizando o tempo todo. Isso acontece demais. O que a gente tem que fazer? Orar pelas criaturas que desencarnaram, que elas sigam o caminho dela. A gente está aqui porque precisa continuar a nossa jornada. Elas já fizeram a jornada. Vão continuar, daqui a pouco volta de novo. Talvez até pegar a gente aqui por aqui ainda. Olha só, volta nas situações, desencarnado para encarnado, morreu, influenciar a gente, é muito comum. A gente influencia quem morreu, também. O encarnado para o encarnado, uma pessoa que está aqui na matéria, como eu, para outra que está na matéria, acontece também. Situações muito mesmo, tem vários exemplos de pessoas que perseguem o outro, que é muito comum, de querer até matar o outro. Eu conheço vários casos, eu não vou citar aqui por questão de ética, porque talvez alguns dos irmãos conheçam. Mas pessoas que perseguem o outro, separação de pessoas, muito comum acontecer isso. Herança, é muito comum acontecer isso, né? Eu falo de encarnado para encarnado, de obsessão, de influência espiritual. Eu já ia citando uma pessoa que está aqui que nesse dia me falou isso, de uma situação dessa, ligada à herança, ou ligada à questão de casa, de apartamento e assim por diante. É uma obsessão, uma pessoa que está perturbada. A obsessão de desencarnado para desencarnado, através dos relatos espirituais mostra isso. A auto-obsessão, a própria pessoa que se obsedia, não é espírito, não é ela mesma. E a obsessão recíproca, em que um obsedia o outro, enquanto um para, o outro começa e fica na balança. Um obsedia o outro, ou seja, são várias as situações de influenciação espiritual. Olha só, esses espíritos, meus irmãos, que influenciam em várias ordens espirituais, o que nós chamamos de escala espírita. Os espíritos que se comunicam em uma casa espírita não é somente espírito sofredor, não. Espíritos de guias espirituais, espíritos protetores, espíritos mensageiros que vêm se comunicar.
E na escala espírita existem vários tipos de espíritos que se comunicam. Por exemplo, espírito de primeira ordem são aqueles espíritos puros, que a predominância da característica é que eles têm uma superioridade tanto intelectual como moral. Tem os espíritos da segunda categoria, que são os espíritos não é puro, mas são os espíritos bons. Nesses espíritos bons já tem uma certa predominância nesse espírito sobre a matéria. O bem já está começando a prevalecer. São os espíritos benévolos, são os espíritos sábios, são os espíritos prudentes, são os espíritos superiores que se comunicam, são os espíritos mais esclarecidos. Agora, meus irmãos, além da categoria dos espíritos puros, que são poucos que se comunicam, além dos espíritos bons, que não são muitos, a grande maioria dos espíritos que se comunicam de nós, alguns de nós, estamos inseridos na categoria dos espíritos imperfeitos. Quais são os espíritos imperfeitos? Aqueles espíritos que ainda prevalecem no mal, que estão na energia negativa. Por exemplo, espírito impuro, espírito leviano, espírito pseudo-sábio, que se acha muito inteligente. Oi, Luciano, tudo bom? Espírito neutro, o isentão, espírito batedor, espírito perturbador, também. Esses espíritos são espíritos impuros. Eles se comunicam na casa espírita? Se comunicam. Todos esses espíritos dentro da escala. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, eu falei aqui de uma série de coisas que espero que vocês não tenham ficado com medo. De espírito obsessor, quem é espírito obsessor, causa, sintoma e assim por diante. Mas se você está passando por um problema obsessivo, eu posso dizer para você, não se preocupe, tenha calma. Calma que a gente vai para a parte boa agora, que é o chamado tratamento espiritual. Existe o tratamento espiritual. O tratamento espiritual primeiro começa pelo estudo, você começar a estudar, você começar, segundo ponto, renovação interior, a sua melhoria, a sua orientação moral, porque se você não começar a modificar a sua sintonia, a sua vibração, os espíritos não vão se afastar de você. Olha só, o princípio do tratamento é você estudar, certo? O Evangelho, estudar a doutrina espírita, estudar o despertar do espírito. O segundo é você se melhorar. E o terceiro, o que é muito importante, é você persistir no tratamento, não desistir. Porque acontece muitas vezes a pessoa começa um tratamento espiritual e desiste do tratamento na metade. Aí vem hoje, por exemplo, faz um tratamento, aí começa a vir daqui a 2 anos, vem de novo. Aí eu pergunto, que tratamento é esse? Que você faz uma vez, aí vai numa consulta e acha que vai afastar os espíritos na consulta e acabou-se. Tratamento não é só consulta espiritual, não. Ali é só uma forma de você descobrir determinadas coisas que estão acontecendo com você. Somente. Os tratamentos têm prazo determinado, como o Amor falou. Os tratamentos dependem muito de você. O prazo quem vai colocar é você. A gente pede, por exemplo, quando você está começando a fazer um tratamento na casa espírita, vir pelo menos de forma contínua durante 4 semanas, um mês. Depois de um mês você pode fazer uma nova consulta e ver como é que está. Aí continua o tratamento de novo se precisar. É um tratamento, como você vai para um médico, só porque está fazendo um tratamento com médico espiritual. Olha só, a gente viu que a base do tratamento é esclarecimento, renovação interior e persistência no tratamento. Agora vamos, para você diagnosticar uma obsessão, existem exames. Você não vai botar um aparelho para ver se está com obsessão, mas tem exames, que é o diagnóstico. Primeira forma de você diagnosticar uma obsessão é o atendimento fraterno. É uma conversa que tem nos centros espíritas. Muitas vezes, se você conversar com a pessoa, e não precisa nem, vamos dizer assim, passar por um tratamento de psicofonia, de comunicação espiritual. É conversar com médiuns, esclarecedores, doutrinadores, que tem dias específicos que você pode marcar com eles, que tem lá no centro espírita, que vai auxiliar através da conversa. É o primeiro ponto, atendimento fraterno. Segundo ponto, diagnóstico. O exame espiritual, a psicofonia, a psicografia, a vidência. Nem toda casa espírita oferece um trabalho de consulta espiritual. Tem casas que tem casas que não tem. As casas que optam por um trabalho espiritual da psicofonia, a própria pessoa vai lá e observa diretamente o que você está precisando de fazer no seu tratamento espiritual. Você conversa. Tem casas que você deixa o nome e a equipe de médicos faz o tratamento à distância. Depois você volta e você passa umas palavrinhas, um
através do diagnóstico, o que é que você está passando, o que foi que aconteceu no tratamento espiritual, certo? Olha só, e já partindo para o final da nossa conversa, são as chamadas técnicas de desobsessão. A técnica de desobsessão é o que nós chamamos de doutrinação, de conversa, de você conversar com o obsidiado. Quem é o obsidiado? A pessoa que está sendo influenciada. Com o obsessor, aquele que influencia, mas também com o terceiro elemento importante. Além de você ter o obsidiado, o obsessor, é a família. A família precisa estar incluída no tratamento espiritual, porque muitas vezes a pessoa não compreende o que é um tratamento espiritual e precisa todo mundo participar. O obsidiado, você pode participar de palestras, você pode participar de orientações em salas de entrevistas, né? Você pode fazer exames espirituais, a consulta direta. O obsessor, ele também, você precisa vir, porque você traz ele para a palestra, certo? A própria doutrinação é uma forma do trabalho com o obsessor. E a família pode assistir às palestras e pode fazer o chamado evangelho no lar. Tudo isso são técnicas utilizadas em um centro espírita. No tratamento espiritual tem meios coadjuvantes que auxiliam no tratamento. A fluidoterapia, que é a imposição de mãos, e o passe, que é chamado de o passe, ou a água fluidificada, que é essa água que eu peço aqui, ó, para vocês colocarem como medicamento. É um meio coadjuvante em um tratamento espiritual. Outro elemento importante no tratamento espiritual, a prece, já foi até colocado aqui. A prece é um elemento fundamental para que você utilize para aqueles irmãos que estão necessitando de ajuda. Quando você sentir a presença deles, vamos orar por eles. Quando você sentir qualquer tipo de influência que não seja boa, vamos orar, se recolher para orar. Uma leitura edificante de um livro espírita, da Bíblia, de mensagens, também é muito importante. Você começar também a se ligar a trabalhos no bem, trabalho de filantropia, é um trabalho fantástico, que você pode modificar toda a sua estrutura energética. No Centro Espírita tem um trabalho muito importante, um trabalho no bem, que é a campanha do quilo, que acontece aos domingos no Centro Espírita Nosso Lar. Outros centros por aí também fazem um trabalho de campanha do quilo. E cuidados médicos quando necessário. Para finalizar, meus irmãos, minhas irmãs, eu coloquei algumas recomendações importantes para um tratamento espiritual. Primeiro, paciência com a pessoa que está doente espiritual. Segundo, a ausência de curiosidade com o obsessor. Não precisa saber muito dele, não. É importante que você ore por ele. O que fez, deixa para lá. Não atribuir ao obsessor os acontecimentos desastrosos que acontecem na tua vida. Tudo que acontece é obsessor. Nem tudo é obsessor. Não ter repulsa aos obsessores, ter raiva dos obsessores. Não precisa ter raiva. Se você mesmo fez mal a ele, por que é que você vai ter raiva? Não tem lógica, né? Não desejar a eles que sofra tudo que está fazendo com você. Dizer assim, ó, ele vai pagar, você está fazendo comigo. Não precisa. Não é para se igualar a ele. Esperar, sem pressa, não precisa ter pressa. Confiar no tratamento dos bons espíritos. Não buscar meios violentos ou aparecimento rápido para desalojar o obsessor. Você não pode lutar para correr o obsessor. Orar sinceramente em favor dos perseguidores espirituais. Ou seja, meus irmãos, é um tema bem interessante, é um tema fantástico, né? E a gente vai parar por aqui, porque já passamos um pouquinho do tempo, certo? Quero só agradecer a todos os irmãos e as irmãs que vocês têm a possibilidade de estudar um pouco mais sobre o tema de obsessão, que existem vários livros que falam sobre isso. Na Codificação Espírita você vai ter vários livros que falam sobre isso. Tem um livro chamado Técnicas de Desobsessão, que fala sobre isso. Eu não estou lembrado do autor, não sei se algum dos irmãos aí lembra, mas é um livro muito bom, certo? Eu não estou lembrando, eu tenho ele, está guardado ali, um livro que fala sobre desobsessão, ensina como fazer um trabalho de desobsessão, certo? E eu indico para vocês estudarem, mas eu indico para vocês, acima de tudo, abrir o seu coração para essas energias boas de luz, para auxiliar esses irmãos que estão necessitando de ajuda espiritual, ok? Vamos finalizar. Quero agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs, que nós possamos terminar nossa noite com muita luz, com muita paz. E vou finalizar agradecendo a todos vocês que tiveram a paciência de ficar mais de hora escutando aqui um assunto talvez pesado para alguns, mas para mim muito instigante. E quero finalizar como eu prometi no início. Eu ofereço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Agora vamos voltar aqui para a nossa prece final.
todos os irmãos e as irmãs. Quero agradecer imensamente de coração a paciência e estarmos aqui nessa conexão de energia, nos esclarecendo um pouco mais sobre a questão da obsessão espiritual, da influência espiritual, mas acima de tudo possamos estar conectados com Jesus. Peço para os irmãos e as irmãs, todos que fizeram seus pedidos aí, quem está passando por dificuldade, que citaram vários aí, Duda Fernandes, vários, tem muita gente aí, todo mundo que está pedindo, né, Dinalva, Joaci, Ana Lucena, muita gente aí que está aí. A gente vai pedir a espiritualidade para ir ao encontro de todos vocês, para trazer a luz e a paz para todos que estão necessitando. Vamos agradecer a Jesus, que neste momento nosso Mestre Jesus abençoe a cada um dos irmãos que estão a escutar essa mensagem. Que neste momento as bênçãos divinas caiam sobre cada um de nós. Que os irmãos aruandeiros, os irmãos das matas, os mestres e os caboclos possam ir ao encontro de cada um de nós nesse momento. Nossa irmã Luciene, nesse momento, que acalma a sua mente, que Deus está do seu lado. E todos os irmãos que neste momento estão conectados a essa energia de luz, a essa energia de amor, essa energia de paz. Firme, meu irmão, seu pensamento ao alto. Peça força ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus. E estarmos conectados nessa energia divina, essa energia da natureza, que possa nos fortalecer o corpo e fortalecer o espírito. Que nós possamos ser boas influências espirituais na vida daqueles irmãos que estão ao nosso redor. E que acima de tudo nós possamos acolher as bênçãos que todos os dias aparecem ao nosso lado, através das pessoas, através dos desafios e através dos obsessores também. Queremos pedir, acima de tudo, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e as irmãs. E neste momento, a bênção divina caia como um medicamento, que possa os irmãos espirituais fluidificar a água que cada um colocou de lado. A minha está aqui. Que essas bênçãos caiam nessa água, que receba os fluidos iluminados em cada um desses copos que estão na casa de cada um de vocês. E cada um de vocês tome essa água como remédio. Deus, amor e caridade. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Que o nosso Mestre Jesus seja o nosso guia sempre, meus irmãos e minhas irmãs. Certo? Vamos encerrar a live de hoje, agradecendo imensamente a cada um dos irmãos e as irmãs que tiveram a paciência.